Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre doenças que mudam com o tempo, com o clima. Será que o tempo é o culpado? Será que ele é vilão? Sim ou não? É isso que a gente vai ver hoje. Que muitas pessoas falam assim, mas ligou o ar-condicionado no meu quarto, começa a atacar minha rinite, minha sinusite. O tempo virou, né? É a clássica frase. O tempo mudou, o tempo virou. E aí eu fiquei gripado, fiquei resfriado. E a pergunta é, será que é o tempo? Será que é mesmo o clima que gerou a rinite, a sinusite, que foi gatilho para a rinite, para a sinusite, etc, etc? Veja que eu falei gerou e veja que eu falei gatilho. Vamos entender um pouquinho a diferença deles para a gente poder dar andamento no que a gente está estudando aqui. Se eu vou lá e aperto forte no teu antebraço e bato no teu antebraço e começa a doer aquela região, 3 coisas importantes para a gente entender. Primeiro, qual é a causa da dor? A causa é emocional? Nesse exemplo, não. A causa é uma toxina? Eu estou batendo no braço, está gerando dor. A causa é uma toxina? Você vai falar, não é uma toxina. A causa é desnutrição, é falta de nutriente? Também não. A causa é um trauma físico, ou seja, quando você dá uma pancada pelo trauma físico, vai gerar dor. Então, a causa, nesse caso da dor, é traumático, é trauma físico, ok? Qual é o gatilho? O gatilho é eu colocar o dedo, eu apertar com o dedo. Legal. Qual é a origem de tudo isso? A origem de tudo isso é o Gustavo. Então, se eu tiro o Gustavo, eu tiro os gatilhos, eu tiro a causa, que é um trauma físico. Agora ficou fácil entender a maioria das doenças. A maioria das doenças, se não todas, você tem uma origem onde tudo começou. Você tem a causa ou as causas. E você tem os gatilhos, que são apenas gatilhos, não são causas. Quando você liga o ar-condicionado no seu quarto, numa temperatura muito gelada, e você não estava espirrando e no outro dia ou na mesma hora e 5 minutos depois você começa a espirrar, a causa não foi o ar, isso eu posso garantir para você, porque o seu esposo, a sua esposa, o outro que está junto com você, provavelmente não está tendo isso. Então se você colocar 10 pessoas numa sala e elas dormirem e ligar o ar-condicionado no mais gelado, eu posso te garantir que das 10, talvez 2 comecem a tossir, comecem a espirrar, etc. O resto das 8, não tem problema nenhum, não tem diferença. Por quê? Porque aquelas 8 significa que elas têm imunidade mais reforçada? Não, tem nada a ver com imunidade, tá? A pessoa que tem realmente um problema de imunidade baixa é uma pessoa que tem câncer grave, é uma pessoa que está aidética, a pessoa de AIDS que está lá numa sala fechada, num quarto fechado, no hospital, na área de infectologia. Ela está com realmente a imunidade extremamente baixa. Se ela pegar um resfriado, pode ter uma pneumonia, pode morrer. Agora você no teu dia a dia virou moda falar em imunidade baixa. Mudou o tempo, ficou mais úmido, ficou mais seco, ficou mais quente, ficou mais frio, mudou inesperadamente o tempo. Pela minha imunidade baixa, agora eu tô gripado, agora eu tô resfriado, agora eu tô com sinusite, agora atacou a minha alergia, agora atacou o meu pigarro, agora me deu dor de garganta. Será que tem a ver com isso? Não tem. E eu tô mostrando para vocês, e eu também não entendia esses fatores,
Quando eu descobri isso, estudando a nova medicina germânica e outras ciências por trás, eu entendi, mais um monte de colegas que estudaram esses campos que eu estou falando para vocês, a gente fica pasmo. Por quê? Porque a gente vem aprendendo e sendo moldado através de crenças que o vilão sempre está fora da gente. O vilão, o bandido sempre está lá fora. E primeiro que não é vilão, porque a nossa cultura tem que achar culpado. Olha que interessante. Se você pega os países ocidentais, acontece algo de ruim, a primeira pergunta, quem é o culpado? É o que eles querem saber, quem é o culpado. Sai uma notícia no jornal, a menina foi estuprada. Eles não querem saber da menina, não querem saber como é que está a vítima. Não, eles querem quem é o culpado. E vamos punir o culpado. O culpado merece sofrer, merece ser castigado. Olha quanto ódio existe. Isso não tem nada a ver com justiça, tá? Está longe de ser justiça e justiça divina, justiça de amor, longe. Então, é a cultura ocidental, quando acontece algo ruim, tem que ter um culpado. Na história tem que ter um culpado e o culpado tem que ser punido, o culpado tem que ser castigado, o culpado merece sofrer, isso está na boca das pessoas. Merece sofrer, merece ser punido, merece ser castigado. O que você acha que como que vai reagir do outro lado? A pessoa que está sendo culpada? Mais ódio, mais raiva. Esse não é o caminho. Não é o caminho. Na doença é a mesma coisa. Você acredita que na doença sempre tem que ter um culpado? Olha só os exemplos que eu vou dar. Você acorda de manhã com torcicolo, pescoço travado, uma contratura muscular, onde você não consegue girar, está com baita num torcicolo. Sabe o que você vai falar? Foi o travesseiro novo, foi o travesseiro mais baixo, foi o travesseiro mais alto, foi o colchão que não é igual ao teu, que você foi pro litoral, que você dormiu num hotel, numa pousada e o colchão é mais molenga, você culpa lá fora. Você sai para jantar, janta, chega no hotel, chega em casa com estufamento, com uma azia, sabe o que você vai falar? Foi a fritura que você comeu, foi o vinho que você bebeu, foi a cerveja que você bebeu. Olha só como o tempo todo a gente está culpando lá fora. A gente está sempre tentando achar um culpado externo. Nunca é nós, nunca. Nunca é nós. O torcicolo é o travesseiro, é o colchão. A gastrite, a azia, o estufamento é a fritura, o álcool que eu bebi. Se a pessoa tem uma paralisia facial, foi o vento, foi um golpe de vento, que você estava quente, pegou um vento frio, foi o vento, o culpado foi o vento, que deu uma paralisia facial, e assim por diante. E assim por diante. Sempre tem algo externo a que se culpabilizar, que parece que é um alívio, né? Isso já vem lá da nossa criação de pai, de mãe, onde quando acontece algo ruim, o irmão caiu, se machucou alguma coisa, vem a mãe e pergunta, quem foi o culpado? Ela não quer saber se o filho está bem, não, ela quer saber quem foi, que tem que ser punido o culpado. Isso já vem desde mãe, é avó, é bisavó, é trisavó, tataravó, isso vem longe. É a nossa cultura, que é diferente da cultura do Oriente. O oriental, por exemplo, o chinês, o japonês, o indiano, eles já têm uma percepção um pouquinho diferente. Se algo de bom acontece próximo de mim, eu tenho um mérito. Se algo de ruim acontece perto de mim, eu tenho uma responsabilidade. É diferente a palavra responsabilidade e culpa, culpado. Não, eu sou responsável, pelo menos 50% responsável por qualquer coisa que aconteça à minha volta. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, se próximo do meu ambiente físico algo sai de ruim,
eu tenho 50% responsabilidade. Se a minha secretária marca um paciente errado e ele fica brabo com a secretária, porque marcou num dia que eu não atendo, etc, 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 eu sou 50% responsável. Você vai falar assim, como assim, Gustavo, você é 50% responsável? Não foi a sua secretária que marcou o paciente errado? Foi. Mas, de quem é a secretária? Minha. Quem treina a secretária? Eu. Vocês estão vendo? Então, eu tenho uma responsabilidade. Se a minha secretária está cometendo erros, é porque eu não estou treinando certo, talvez minha comunicação está falhando, etc, etc. Talvez eu contratei errado. Não adianta você contratar alguém para um cargo que ela não tem aquele dom para aquilo. Não adianta pegar alguém lá da contabilidade, que é excelente em números, mas não sabe lidar com gente, com pessoas, e colocar para ser tua recepcionista. Não vai funcionar. O empresário brasileiro tem que entender que toda vez que ele tem que demitir alguém, ele errou na contratação, sabia? Demissão significa erro na contratação. Você contratou errado, só isso. Você não fez uma análise psicológica, porque a maioria não sabe fazer mesmo. A maioria não sabe fazer. Pega o currículo e vê, mas currículo é passado. Currículo não quer dizer o que a pessoa sabe. Currículo é passado. E muitas vezes aquilo é falso, entendeu? Não é exatamente os dons e talentos que a pessoa tem. Então, olha só que interessante. Você é 50% responsável de tudo que acontece. Então não é o ar-condicionado. Mas Gustavo, é certeza. O paciente fala, é certeza. Quando eu ligo o ar-condicionado no meu carro, eu começo a espirrar. Quando eu ligo o ar-condicionado no meu quarto, eu começo a ter coriza. Eu sei, querido. Eu sei, querida. Isso aí deve realmente estar acontecendo. Mas não é causa. Você está mudando a palavra. É gatilho. Se você me dizer que o tempo mudou e o tempo foi gatilho para começar a espirrar e escorrer do teu nariz, eu vou falar, você está totalmente correto. O tempo provavelmente é gatilho disso aí, mas ele não é causa. Olha como muda as coisas. Mudou a palavra, mudou o sentido. Porque eu mostrei para vocês origem, causa, gatilho. Então se você falar que você comeu uma batata frita, que você tomou uma cerveja e um tempo depois você teve dor de cabeça, teve estufamento, teve azia, e você falar que provavelmente a batata frita ou a cerveja foi gatilho do teu estufamento, eu vou falar, você está correto. Provavelmente foi gatilho. Não causa. Olha só que show. Não é causa. Mas então, Gustavo, qual que é a causa? A causa, mais de 99% das vezes, é por conflito emocional não resolvido, inconsciente. Por isso que não é resolvido, porque ele está lá no teu inconsciente, você não está a par dele, você não sabe dele. Sabe por que não sabe? Porque você viveu ele lá na sua infância aos 3 anos de idade, depois aos 5, depois aos 10 anos de idade, depois aos 12. Você viveu vários momentos na sua vida, pequenos, inesperados, inusitados, que tiraram o chão, conflitos emocionais, e naquele momento da cena tinha um ar ligado. E aquele momento da cena foi num dia muito claro. Por isso que a pessoa tem fotofobia. Tem pessoa que tem dor de cabeça que não aguenta a claridade. Já viu isso? A pessoa tem enxaqueca, Deus me livre. A claridade dói, é gatilho, gera mais dor. Tem pessoa que se sair no sol... Você já viu pessoa que sai no sol e começa a espirrar? Você já viu isso? Isso tem um termo, é um reflexo dentro da medicina. Mas também nem toda pessoa que sai no sol espirra. Você já percebeu? Nem toda pessoa que está num ambiente escuro ou dentro, indoor, a hora que sai para fora, num sol intenso, nem toda pessoa espirra. Mas você já percebeu que tem pessoas que espirram? Talvez você é uma delas. Quem é? Levanta a mão aí e coloca. Eu espirro quando eu saio no sol, quando eu fico muito tempo
no ambiente escuro e saio no ambiente claro, eu espirro. Sabe o que é isso? É uma memória celular, inconsciente, de pressentir um perigo. Provavelmente quando estava nublado, quando estava chovendo, quando estava escuro. E aí quando o cérebro vê o sol, ele entende que o perigo passou, você relaxa o conflito, você espirra. Os espirros são fases pós-conflituais de pressentir um perigo no ar. Então, se aquela briga do seu pai e da sua mãe foi à noite, foi num dia de chuva, foi num dia nublado, e teve uma briga forte, e teve um conflito, um evento forte que você vivenciou, provavelmente teu cérebro memorizou que era nublado, que estava chovendo, que era de noite, que era escuro. E agora quando você fica muito tempo no ambiente escuro e quando você sai para o sol, o cérebro fala, nossa, acabou o perigo. E quando acaba o perigo, vem espirro. Espirra. A pessoa espirra. Você entendeu? Entende como funciona? Então, o sol, o vento frio, a umidade, a secura, a diferença de temperatura, entrou num quarto mais frio, entrou num lugar mais quente, etc, etc. Essa mudança, temperatura, umidade, calor, vento, todo o clima, ele é memorizado no cérebro diante de um choque emocional. E aí, aquilo vira gatilhos, trilhos, que a gente chama, tecnicamente, a gente chama de trilho do conflito. O que é um trilho do conflito? São os gatilhos. Então a pessoa tem alergia, tem gente que é por pólen, tem gente que com pólen começa a espirrar, começa a ter urticária, tem pessoas que é roupa guardada, que é muito comum, a roupa velha guardada, que está lá, mofo, poeira de terra mesmo, poeira, fumaça, cheiro de cigarro. Eu já atendi vários casos de rinite, onde a pessoa sente o cheiro de cigarro e começa coceira, espirro, coriza, cheiro de cigarro. Então, para cada um foi uma cena que foi vivenciada. Para cada um foi uma cena. E não foi uma vez. Foi uma segunda vez, uma terceira vez. Foi no mínimo umas 3 ou 4 vezes na vida que vivenciou conflitos emocionais e o cérebro gravou se estava quente, se estava frio, se tinha vento, se foi num ambiente de quarto, se foi à noite, se foi de dia. O cérebro marca até a hora que foi vivenciado o evento. E existem eventos chamados eventos cíclicos. O que é um evento cíclico? É um evento que faz uma data aniversário. Então tem doenças e sintomas que quando faz uma data aniversário, por exemplo, completa um mês, completa um ano, etc., vem à tona todos os sintomas. Por exemplo, mortes inesperadas, trágicas. Quando completa um ano e faz aniversário, mesmo que a pessoa não lembre do evento, por exemplo, um assalto, completou um ano certinho. Quando o cérebro entender que é o mesmo dia, que é o mesmo mês, ele fala perigo, perigo, é o mesmo dia, é o mesmo mês, perigo. Só que tudo isso é a nível inconsciente. Você não está a par. Você entendeu como funciona? E o cérebro vem à tona. Eu atendi um caso de um corredor, de um atleta, que ele acostumava treinar 5 km por dia, todo dia corria na rua. E uma bela época ele começou a correr num parque da cidade. Esse parque, sei lá, tinha uns 5 km, por exemplo. E era de noite, ele tinha pouca gente no parque, e ele estava correndo. E quando tinha dado exatamente 17 minutos, ele estava correndo, na frente dele tinha 3 meninos jovens, homens. E quando ele passou por eles, ao passar por eles,
Eles viraram para ele e pararam ele à força e assaltaram ele. E aí, depois disso, passou um tempo, ele não percebeu. Ele começou a perceber que toda vez que ele corria, mais ou menos com 10, 15 minutos, começava a doer a panturrilha direita. Olha só que caso interessante. O cérebro gravou exatamente o tempo que ele estava descansado, começou a correr e parou abruptamente de correr por um conflito emocional, no caso o assalto. E foi com 17 minutos. Então toda vez depois que ele corria, ali pelo 15º, 17 minutos, começava uma dor na panturrilha direita. E ele não entendia isso. Ele falava, mais ou menos com 15 minutos, começa a doer minha panturrilha. E aí nós fizemos o meu tratamento, nós chegamos nessa memória desse evento, e aí a gente entendeu, ele entendeu o caso, que ali com 15, 17 minutos, porque ele tinha marcado no relógio a parada, estava fazendo no track, estava gravando, estava logado no celular, no relógio dele, e teve uma parada brusca aos 17 minutos. A gente viu isso no relógio. E daí ele lembrou do assalto. E aí a gente fez um tratamento com as técnicas que eu tenho da terapia sintrópica. E aí quando a gente fez as técnicas, a gente desarmou o conflito. E aí no outro dia, ele voltou a correr e passou 15 minutos, 17 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Sumiu, não doeu mais, não precisou fazer fisioterapia, não precisou fazer acupuntura, não precisou fazer nada. Não precisou mais tomar anti-inflamatório, porque ele estava tomando analgésico anti-inflamatório para treinar e para correr. E mesmo assim não adiantava nada, porque vinha a dor. Vocês entenderam como funciona? Então o nosso cérebro grava tudo, ele bate uma foto na hora do conflito. Você está sentado? Você está de pé? Você está com que roupa encostando no corpo? Que tecido é? Que metal que está encostando no corpo? A tua pressão está mais no bumbum direito ou no bumbum esquerdo? Tem algum animal no teu colo? Todo esse evento inusitado, inesperado, que tira o teu chão, naquele momento dramático, o cérebro vai gravar tudo que está em contato contigo. A temperatura da sala, se eu estou sentado, se eu estou de pé, o tecido da roupa que está me encostando, se eu tenho alguma coisa pressionando no meu corpo, se tem algum metal encostando no meu corpo, se tem algum animal, para onde eu estou olhando, se estou olhando para a direita, se eu estou olhando para a esquerda, se eu estou olhando para baixo, se meu braço está para cima, se meu braço está para baixo, etc, etc. Tudo é memorizado no momento do conflito. E aí quando a gente faz um tratamento, onde o cérebro entende que esse conflito acabou, existe um como fazer isso, na minha terapia a gente faz, a gente desbloqueia e o paciente some os sintomas dele. E agora, aquele ar-condicionado, ele pode dormir no ar, não dá mais coriza, não dá mais coceira nenhuma. Então não é mais o ar. Vocês entenderam? Se fosse o ar, ele mudou a imunidade de um dia para o outro. Ele fez um tratamento com neurolinguística e desbloqueou aquela memória. E aí agora eu posso sair no sol, não espirro mais. E aí agora eu posso pegar aquela roupa velha, não espirro mais. E agora eu posso, sei lá, fazer qualquer coisa. Aquilo que antes era gatilho, não tem mais, porque foi resolvido. Entenderam? E assim são todas as alergias alimentares. Em bebês, em criança, em adulto, em idoso. O alimento, ele estava apenas na cena que foi vivenciado num dia do almoço, num dia de um jantar, numa festa na escola, numa festa em casa, fora de casa, etc, 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 etc. Quando a gente descobre o que foi, através de terapia, minha técnica faz isso, e a gente faz uma técnica para desbloquear o sistema nervoso, pronto, agora aquele alimento
agora aquele ar, agora aquele vento, agora aquela umidade, não dá mais sintomas nenhum.